Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem. A dúvida de alguns investidores com relação à Calabina, qual o preço voltar a aportar no ativo, se vale a pena? Então hoje nós tivemos uma boa notícia, que é a elevação do preço da celulose, que é um dos componentes de faturamento da empresa, principalmente para a China. Então, faz diferença no resultado final da empresa. Sobre o ativo, eu coloquei em carteira lá no início do ano, tive a felicidade por hora, de comprar uma certa pequena posição a 17, R$ 18. Entretanto, quando alcancei um nível maior de caixa para aumentar a posição, os ativos subiram, tá? Tanto o Caribe N11 como o Caribe N3, e Caribe N4. Então, é uma ação que eu ainda estou iniciando posição na carteira e pretendo aumentar pensando no longo prazo, pela questão das vantagens competitivas da empresa, além, de ter ativos, né, imensuráveis. Então, vale a pena acompanhar. Pensando sobre o fator de curto prazo, o que que nós temos agora, né? Nós temos praticamente o mercado, está ocorrendo o quê? Uma certa frustração no mercado no geral, pela questão de você ter o corte na taxa Selic. Entretanto, dos 15 pregões do mês de agosto, 14 tiveram em queda. Isso quer dizer o que, na minha visão? A interpretação disso se dá que boa parte daquela alta de julho e junho já era a precificação nesse corte da taxa de juros. Então, boa parte dos grandes players do mercado também estão sofrendo com outra influência, que é o que? Uma queda com um menor volume. A queda sempre com menor volume no curto prazo acaba machucando quem tem grande peso no mercado. E é, em boa parte, saída de gringo. O gringo ele sai dessa maneira, ele vai vendendo de pouco a pouco, vendendo de pouco a pouco, diminuindo o seu volume transacionado, principalmente no Bovespa no curto prazo, e machucando os grandes fundos que agora devem voltar a alocar em ações. Eu trouxe aqui um vídeo na sexta-feira que o patamar de positividade com as ações aumentaram muito, de acordo com o consenso dos fundos, mas isso não muda com a estratégia pensando em proventos no longo prazo para o investidor pessoa física. Pelo contrário, pode ser fonte de oportunidades no curto prazo, tá? Então nós vemos aí que mesmo entrando na terceira semana de agosto, o volume transacionado está muito parecido com janeiro, fevereiro, abril, tá? De 2023. Então, você vê que está até abaixo da média dos últimos 12 meses, tá? E isso daqui pode dar leques de oportunidade nas próximas semanas, uma vez que a queda com menor volume ela tem um peso maior em percentual, tá? Agora, sobre Calibre N11, ao preço de 22 eu já me sinto mais confortável para voltar a aportar, abaixo de R$ 22. Nos últimos 5 dias temos uma queda em conjunto na ordem de 2,53%, nada muito além do que a empresa entregou de rentabilidade no ano, uma vez que está positivo ainda. Tanto a Suzano como a empresa aumentaram os preços de celulose, vão aumentar, aliás, a partir de setembro. Era uma dúvida de muitos investidores, né? Se esse preço, na verdade, iria despencar. Então, isso já deve fazer resultado na reta final do ano, quarto trimestre de 2023, e no início do ano de 2024, pensando em proventos. Olhando isso, nós podemos ter um lucro maior e um PL menor, tá? Hoje, a 5,52, esse PL para mim está interessante, acho que vale a pena estudar em relação em como se deu esse lucro, né? E também negociando a 1,27 vezes a receita também está interessante para estudar, tá? No mínimo, é isso que o investidor tem que fazer. Além também da capacidade de pagar dividendos e o endividamento, né? No caso aqui do ativo, olha sempre dívida líquida EBITDA, que é uma das políticas da companhia. E nós vemos 2,49 vezes. Acho que deve cair um pouco mais esse endividamento ou na maior amortização da dívida
para que ela volte a ter grandes dividendos, tá. Mesmo assim, nós vemos que 2 coisas aconteceram, que é praticamente quase que improvável quando você tem uma empresa que, a commodity acaba ali, fazendo preço nos seus resultados, no curto prazo ela teve, né, que foi o crescimento, tanto do lucro quanto da receita, na ordem de 14% para a receita e 93% nos lucros em média dos últimos 5 anos. Liquidez corrente, capacidade de pagar dividendos, é um fator que eu cada vez mais observo. Não adianta só comprar a empresa também pelo histórico se no momento ela não tem essa boa liquidez. Liquidez de 1,86 vezes, ou seja, para cada 1 bi de dívida ainda sobra 860 milhões positivo para ela pagar proventos aos seus acionistas, tá? Isso sem considerar a reta final do ano. Nós vemos o yield dos últimos anos nada acima aí de 8, 10, 15%, pelo contrário, esse ano está em 6,27%, no ano passado encerrou em 7,56%, ou seja, a maré dos dividendos deve começar a virar positiva agora, e nós vemos a liquidez corrente também, já esteve com liquidez corrente mais alta, entretanto, todavia, essa liquidez era advinda de caixa vindo do que? Da emissão de dívidas em dólar, tá? Então, não era uma liquidez saudável. Até isso o investidor também tem que observar. A empresa está com uma boa liquidez, mas a liquidez do quê? A liquidez de caixa líquido, fluxo de caixa, ou é liquidez simplesmente advinda de dívida emitida, dinheiro que está parado em caixa? Nós vemos que a dívida líquida EBITDA, voltando aqui, está chegando a 2,49 vezes, enquanto nos últimos anos, eu não tenho aqui esse slide, mas nos últimos anos chegou a mais de 3 vezes, ou seja, a empresa está abatendo no curto prazo o seu endividamento e está aumentando também o seu fluxo de caixa advindo, como eu mostrei ali, de crescimento de receita e lucro líquido, tá? Então, são 2 fatores, mesmo com preços de celulose abaixo da média, tá? Nós vemos aqui, como eu já falei, crescimento da receita e dos lucros, são 2 fatores. Esse crescimento da receita deve ser mais impulsionado ainda pelo projeto Puma 2, que deve elencar para a empresa novos produtos, além também a capacidade de lucratividade ser superior, uma vez que dependerá menos da variação, né, do preço e do custo da celulose. Então, é uma ação por longo prazo, não é no curto prazo que o investidor terá grandes retornos. E pensando em proventos, para ter ali um retorno acima, até mesmo de 6, 7%, eu compraria, voltaria a comprar abaixo de 22, uma vez que projetando 1,20 por ação no ano que vem e mais cerca de 10, 15 centavos por esse ano, estaríamos falando aí de 1,35, 1,40 por ação para podermos fazer aí esse carrego no longo prazo. Portanto, pessoal, esse é o pensamento, por mais que parece sempre que olhar, né, uma empresa que tem um certo ponto de commodities no curto prazo é muito difícil olhar o valuation, você tem que observar também as qualidades da empresa, né? Uma empresa perene, é uma empresa com um bom histórico e que não deve ter surpresas negativas ao investidor, tá? É isso que nós podemos resumir no curto prazo. Portanto, voltaria a aportar, como já disse, abaixo dos 22. Aí é aquilo, compra de pouco a pouco, se o mercado continuar batendo, se o investidor gringo continuar vendendo e saindo, né, principalmente desse tipo de papel, nós vamos aproveitando e mantendo por longo prazo. Portanto, esse é o vídeo. Se você gostou do conteúdo e tem gostado dos nossos conteúdos, comente aqui, inscreva-se, se é novo, compartilhe, curta, torne-se membro também. Temos uma aba aqui mais promocional o preço possível para que todos venham se tornar membro. No mais, bons aportes a todos vocês, valeu e até o próximo.